Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar seguimento aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil. Hoje aqui na página 96, com a lição 11, expressões algébricas. Bom, a gente já até lá no início do livro falou sobre expressões numéricas, né? Que são expressões que a gente utiliza números. As algébricas a gente ainda utiliza números, no entanto agora a gente também utiliza letras. Então vamos iniciar com esse recorde, que ele diz o seguinte: expressões algébricas são constituídas de números e de letras associados por operações matemáticas. As letras de uma expressão algébrica são chamadas variáveis, pois podem ser substituídas por quaisquer números. Exemplos: 2x mais 4, 2 menos 4x mais o y, 7 menos o x, 2 vezes 4x menos o 10. Para determinar o valor de uma expressão algébrica, substituem-se as variáveis por números e resolve-se a expressão obtida. Exemplos: determinar o valor numérico da expressão 2x mais 4 para x igual a 3. Então, observa que nós iremos fazer o seguinte: nós iremos trocar aqui o valor do x por 3. Observa, se você tem 2x, significa que você tem o dobro de x. E qual é a ideia do dobro? É 2 vezes. Então, por isso aqui aparece 2 vezes o 3 mais o 4. Bom, 2 vezes o 3 é 6, a gente sabe que 6 mais 4 é 10. Determinar o valor numérico da expressão 7 menos x para x igual a 0. Então aqui, trocamos o x por 0. E a gente sabe que 7 menos o 0 é o próprio 7. Determinar o valor numérico da expressão 2 menos 4x mais y para x igual a menos 2 e y igual a 3. Então agora a gente teve que fazer duas substituições. Aqui a gente substituiu o x por menos 2 e aqui o y por 3. Observa aqui nessa operação, tá? Nós temos que fazer o que? A regra de sinais. Menos vezes o menos vai ficar o quê? Mais. Então observa o seguinte, ficou 2 mais 8, porque 4 vezes 2 é 8, mais o 3, tá certo? Então, isso daqui deu o total de 13, tá bom? Determinar o valor numérico da expressão 2 vezes 4x menos o 10 para o x igual a 1. Então, novamente, passamos aqui por um processo de substituição. Então, o 4, ele fica vezes o 1, porque o x está valendo 1 nesse caso. Então, esse 2 vezes 4 vezes 1. Isso daqui dá 8, certo? E 8 menos o 10, a gente sabe que dá menos 2. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a nossa primeira atividade. Considere a expressão algébrica a seguir: 4x menos x ao quadrado mais menos x ao quadrado. Observa a diferença, né? Aqui no segundo termo não há a utilização dos parênteses e aqui já no terceiro termo há a utilização dos parênteses. Determine o valor numérico dessa expressão para x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, compreenda qual é a tarefa proposta na atividade. Então, é bem direto, né? O que nós basicamente devemos fazer é determinar o valor numérico da expressão para os valores dados, certo? Então, é isso que a gente quer aí. No caso, a expressão é essa daqui, que está destacada na cor laranja, e os valores são 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Na página 97, quais são os valores que x deve assumir na expressão algébrica para resolver a proposta da atividade? Então, os valores são o 0, o 1, o menos 1, o menos 1, o 2 e, finalmente, o menos 2. Responda, leia a afirmação a seguir. A expressão 4x menos x ao quadrado mais menos x ao quadrado é composta de uma adição algébrica de 3 termos: 4x, x ao quadrado e menos x ao quadrado, em que x é a variável presente nos 3 termos. Se substituirmos x por 0 em cada um desses termos, qual será o valor numérico de cada termo? Tá? Então, ele está falando aqui o seguinte: e se a gente troca, em cada um desses termos aqui, o x por 0, tá? Qual que vai ser, o valor aí? Então vamos pensar o seguinte, no primeiro termo, se a gente troca o x por 0, vai ficar 4 vezes o 0, que dá 0. No segundo, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0.
E no último vai ficar menos zero ao quadrado, né? Menos zero não faz sentido, porque o zero nem tem sinal, né? Então vai ficar zero ao quadrado, que é zero vezes zero, que também é zero. Ou seja, né? O valor é zero, tá? Para os três casos aí. Bom, na sequência, qual o valor numérico da expressão 4x menos x ao quadrado mais o menos x ao quadrado para x igual a zero? Bom, é óbvio, né? Se cada termo vai ficar igual a zero, e a gente vai pegar e somar os três termos aqui, né? Vai ficar zero mais zero mais zero, ou seja, zero. Agora, determine o valor numérico de cada expressão para x igual a 1 e depois responda a questão. Então, vamos lá. Aqui, né, se eu troco o x por 1, isso aqui vai ficar, né, igual a 1, certo? Se eu troco aqui, ó, o x por 1, vai ficar aqui, ó, menos 1. Se eu troco o x por 1, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é 1. Aqui, se eu troco o x por 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, tá? No caso aqui, é menos 1. Por quê, professor? Não é menos com menos dá mais? Não, porque nesse caso, o número que você está levando ao quadrado é 1, e não o menos 1, certo? Agora aqui, ó, com a utilização do parênteses, sim, sem tomar cuidado. Então aqui eu estou levando 1 positivo ao quadrado, que também é 1. E aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, ó, observa que nesse caso, eu estou elevando menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, ó, menos 1 vezes menos 1. Então, menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1, ok? Então, ó, os valores encontrados para menos x quadrado e menos x ao quadrado, mas com parênteses, né, foram iguais, por que você acha que isso ocorreu? Então, ó, primeiro, vamos destacar aí quem são, né, que ele está falando, ó. Então, ó, ele está pedindo para você olhar este valor, tá? Este valor aqui e este outro valor aqui. Observa que o de cima deu menos 1 e o de baixo deu 1. Então, primeira conclusão aqui, né? Os valores, né, foram diferentes, certo? Então, ó, os valores foram diferentes. No caso aqui, né, ó, foi menos 1 e 1, tá? E aí vamos pensar um pouco, né? Por que que a gente aconteceu isso daí, né? Então aqui, o uso dos parênteses, tá? Determinaram a diferença no resultado, tá bom? Então é aí que teve a diferença, tá bom? Agora vamos achar o valor da expressão para os outros valores aí, certo? Então vamos usar esse espaço para isso. Então vamos começar com o x igual a 1, certo? Então vamos fazer a troca, né? Vai ficar só 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado, certo? Aqui eu vou representar 1 ao quadrado pelo sinal do acento circunflexo, tá? E o 2, tá certo? Mais menos 1 também elevado ao quadrado, tá bom? Aí, no livro de vocês, não precisa colocar esse acento circunflexo, é só colocar o 2 aqui em cima do 1, tá? E aí vamos resolver. 4 vezes 1 dá 4, depois menos 1, e o resultado do menos 1, no caso aqui é ao quadrado, vai ficar 1 positivo. Então vai ficar 4 menos 1 mais 1, tá? Ou seja, o resultado é 4. Opa, aqui. E quando o x for menos 1? Então vamos lá para ver quanto que vai dar esse resultado. Vai ficar, ó, 4 vezes o menos 1, aqui eu vou utilizar o parênteses, tá? Para não me perder aqui na regra de sinais. Aqui, menos 1 elevado ao quadrado, tá? Com o parênteses, e depois mais o menos, com menos, né? Vai ficar mais. Então, eu já vou colocar aqui, ó, mais 1 dentro do parênteses, tá certo? Porque com menos vai ficar mais. Então, vai ficar igual, ó, primeira multiplicação, menos 4, depois menos 1,
Por fim, vai ficar um positivo, né? Ou seja, isso daqui vai dar menos 4. E para o x igual a 2? Para o x igual a 2, ó, 4 vezes o 2, menos o 2 elevado ao quadrado, opa, parênteses, mais o menos 2 elevado também ao quadrado. Isso deve dar 8 menos 4 mais 4, que dá aqui um resultado igual a 8. E finalmente x igual a menos 2. Então vamos trocar os valores de x por menos 2. Vai ficar 4 vezes o menos 2, menos, vamos utilizar o parênteses aqui, o menos 2 elevado ao quadrado. E aqui o mesmo esquema, tá? Como é menos 2, eu já vou colocar aqui mais, porque menos com menos vai dar mais. E o 2 é elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 8, menos 4 e finalmente mais 4. Ou seja, isso daqui dá um resultado de menos 8. Bom, esse foi o primeiro exercício. Continuando. Na atividade 2, na página 98, no restaurante Espetinhos Bons, o cliente paga um valor fixo de R$12, que dá direito ao serviço de buffet, e mais R$2. Opa, eu virei a página sem querer. Por mais R$2 por espetinho consumido, independentemente do tipo. Calcule o valor a ser pago por um cliente que consumiu 7 espetinhos nesse restaurante. Então, no Compreenda, tradicionalmente ele pergunta, né, o que é pedido na atividade. Então, vamos responder inicialmente. Então, é pedido que se calcule o valor a ser pago por um cliente que consumiu 7 espetinhos nesse restaurante. Certo? Então, essa é a nossa tarefa aí nesse exercício. Qual é o valor pago pelo serviço de buffet nesse restaurante? Tá? Então, segundo aí o enunciado, então o valor pago é de R$12, certo? Então, esse é o valor pago pelo buffet. E qual o valor pago por cada espetinho consumido? Então, o valor pago aí por cada espetinho, né, é R$2. Muito bem. Agora responda. Considere as seguintes situações e complete. Situação 1. Um cliente consumiu apenas um espetinho. Então, ele vai pagar, né, R$12 pelo serviço de buffet, tá certo? E R$2 pelo espetinho. Ao todo, ele pagará, bom, 12 com o 2, obviamente, 14. Bom, situação 2. Um cliente consumiu 2 espetinhos. Então, ele vai pagar, né, 12 pelo buffet, que é fixo. E, no caso aí, né, como ele comeu 2, vai ser 2 vezes 2, R$4 pelos espetinhos. 12 com o 4, no caso, ele vai pagar aí 16. Agora, na próxima página, 99. Compare as duas situações apresentadas no item anterior. O valor pago pelo serviço de buffet no restaurante foi diferente? Então, não, né? O valor pago pelo serviço de buffet no restaurante foi igual nas duas situações, certo? O valor pago pelos espetinhos foi diferente? Isso daqui, obviamente, né, foi diferente. Então, ó, sim, cada cliente pagou um valor diferente por ter consumido quantidades diferentes de espetinhos, certo? O valor total pago
depende da quantidade de espetinhos consumidos? Claro, né? Então, sim, pagam-se R$ 2 a cada espetinho consumido, certo? Essa é a condição aí de pagamento do buffet. E assinale a expressão algébrica que permite calcular o valor a ser pago considerando x como o número de espetinhos consumidos. Então aqui, ó, na primeira ele está falando 12 mais 2 vezes o valor de x, que está representando o tanto de espetinhos. Nos parece que é uma boa resposta, né? O 12 mais x não é uma boa resposta, porque x, ele está falando aqui, né? É apenas um número de espetinhos. E não é apenas um número que a gente tem que somar. É 2 vezes o número, porque você vai pagar R$ 2 em cada. 14 mais x, não, né? Também não faz muito sentido, porque o preço do buffet fixo é 12, não 14. Mesma justificativa para essa. Então, a primeira expressão aqui é a que representa, né, de fato, essa situação. Agora considere x igual a 1 e x igual a 2, a expressão escolhida no item anterior. Os valores obtidos foram iguais aos calculados no item A. Então vamos calcular primeiro, né, para x igual a 1 e depois x igual a 2. 12 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 12 mais 2, que é igual a 14. Agora, 12 mais 2 vezes o 2 vai ser igual a 12 mais o 4, que no caso aqui dá 16. Ó, observa que lá, né, na página 98, os valores que a gente encontrou foi 14 e 16, né? Ou seja, os valores são iguais, tá? Então, sim, os valores foram iguais aos calculados no item A, certo? Agora na G, calcule o valor dessa expressão para x igual a 7 e complete a frase a seguir. O valor pago por um cliente que consumiu 7 espetinhos foi de, e aí o valor ali em reais, tá? Então a gente vai ter que fazer 12 mais 2 vezes o 7. Lembrando, pessoal, sempre, né, pela ordem de precedência que a gente conversou já em expressões numéricas, a gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Então 12 com 14 dá 26, certo? Então o valor aí que ele tem que pagar é de R$ 26, tá? Essa foi a atividade 2, tá certo? Então, próxima página, atividade agora é 3, na página 100. Lúcia está organizando uma festa de aniversário para sua filha Clara. Ela vai alugar um salão de festas que cobra R$ 1.400 por 4 horas de festa. Além disso, vai encomendar o serviço de buffet com salgadinhos, almoço, bolo, docinhos e bebidas, no valor de R$ 60 por pessoa, com limite de 50 pessoas. Curiosa, Lúcia quer saber quanto gastará em média com cada convidado. Se Lúcia convidar 30 pessoas, quanto vai gastar em média com cada convidado, e se convidar 50 pessoas. Então, tradicionalmente no Compreenda, o que a atividade pede. Então, vamos lá. A atividade pede que se descubra quanto Lúcia vai gastar, em média, com cada convidado. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que determinar neste exercício, beleza? Nas duas situações, né? Se convidar 30 e se convidar 50. B. O valor do aluguel do salão de festas depende da quantidade de convidados. Qual é o valor do aluguel? Então, observa aqui, segundo o que foi descrito aí, né? A resposta vai ser não, tá? Então, no caso, o valor do aluguel é 1.400, certo? Por 4 horas de festa. Então, independente se ela chamar 30, 50, no caso eles definiram aqui que o valor vai ser R$ 1.400 por 4 horas de festa. C. O valor do serviço do buffet depende da quantidade de convidados. Qual é o valor do serviço de buffet? Então, no caso, o valor do serviço do buffet, sim, né? Então, o valor do serviço de buffet
é de, vamos aumentar aqui, 60 reais por pessoa, com o limite de 50 pessoas. Então, até 50 pessoas, né? Então, aí vai ficar 60 reais para cada. Agora, na A do Responde. Considere X como a quantidade de pessoas que você vai convidar para a festa de sua filha. Sabendo que o valor pago por pessoa para o serviço de buffet é de 60 reais, identifique a expressão algébrica que representa o valor a ser pago ao buffet em função do número de convidados. Então, aqui ele está falando, né? X, que é o número de pessoas mais 60, tá? Não faz muito sentido, né? Por quê? Aqui é o número de pessoas, mas não é mais 60. Cada uma vai pagar 60. Ou seja, né, você vai ter que fazer 60 vezes o número de pessoas, ou 60x. Porque aqui a gente está chamando o número de pessoas de x, tá bom? Aqui também não faz muito sentido, porque não é 30 reais por pessoa que está cobrando, tá? E não tem sentido também somar 60, porque o 60 é em relação ao número de pessoas, tá? E não um valor fixo. Mesmo a justificativa para o de baixo. Então a resposta correta seria o 60x. Então, de acordo com a expressão de cada, quanto Lúcia vai pagar pelo serviço de buffet se ela convidar 30 pessoas e se ela convidar 50? Então vamos fazer aqui para 30 pessoas. Então ela vai ter que fazer, né, 60 vezes o 30, que dá aí R$ 1.800. E para 50, né, pessoas, vai ter que ser 60 vezes os 50, que dá R$ 3.000, certo? Identifique a expressão algébrica que representa o custo total da festa. Então, ó, veja bem, a gente já sabe que cada pessoa, né, o custo vai ser 60x. E aí tem o custo fixo que é de 1.400. Então, qual a expressão que está representando essa ideia? Essa daqui é a última, tá? Onde tem aqui ó, o custo de cada pessoa, mais o custo fixo do aluguel do salão. Usando a expressão algébrica identificada no item anterior, calcule o custo total da festa se você convidar 30 e 50. Então, vamos agora, ó, de novo, para 30, certo? Então, para 30 aí, agora, né, nós teremos que fazer o mesmo esquema, tá? Então, o 60 vezes o 30, só que agora mais 1.400. Então, vai ser os 1.800, que a gente já tinha até calculado, né? Mais 1.400. Então, fazendo essa soma aí, dá R$ 3.200, certo? Isso para 30. Agora, aqui, eu esqueci de escrever para 30. Vamos escrever aqui 30. E agora para 60 pessoas. Então vai ficar ó, o 60. Opa, me desculpe, para 50 pessoas. 60 vezes os 50 mais o 1.400. Então a gente já tinha calculado lá que dá 3.000 mais os 1.400. Isso vai dar um total de R$ 4.400. Bom? E leia a afirmação a seguir. O gasto médio por pessoas é calculado dividindo-se o custo total pelo número de pessoas que serão convidadas para a festa. De acordo com esta informação, identifique a expressão algébrica que representa quanto Lúcia gastará em média com cada convidado. Então, esse daqui, né, essa daqui, que a gente marcou na item C, foi no caso aí, né, a expressão que representa o custo. Agora, o custo em média, a gente vai ter que dividir pelo número de convidados. Qual era o número de convidados? X, ou seja, a gente vai pegar essa mesma expressão e dividir por X. A alternativa que representa essa ideia é essa última aqui. Bom? E agora o F, calcule o gasto médio por pessoa se você convidar 30 ou 50. Então vamos lá de novo. Para 30, tá? A gente calculou que já deu o total de 3.200. E agora a gente vai dividir pelo número de convidados, tá? Que no caso aqui é de 30. Então, 3.200 dividido por 30 vai dar aí, ó, R$ 106,66 por pessoa,
tá? Pode fazer a sua conta, tá? E verifica aí se é esse o resultado que você encontrou. Para 60, agora a gente vai pegar o total que a gente achou lá, que foi 4.400, dividir pelo número de pessoas, que é igual a 60. Então, no caso aqui, deu R$ 88 por pessoa, tá? Então, é óbvio que quanto mais pessoas, o valor médio aí ficaria maior. No caso aqui, ou na verdade aqui, né? O total para 30 pessoas, quando a gente fez aí o cálculo, né? Ficou de 106,66, um gasto maior do que o número aí de 50. Aqui, deixa eu corrigir, eu coloquei 50, 60, o correto aqui é 50, agora sim, beleza? Bom, então é isso, tá, gente? Então essa foi aí a atividade 3, tá certo? A última aí dessa lição. Então, se tiver alguma dúvida, só me procurar e aí, bons estudos.